É uma passagem que eu venho conversando com a minha esposa em casa até alguns dias. Quando a gente deita na nossa cama assim para dormir, a gente pega a Bíblia para ler e começa aquela discussão santa. Ela fala uma coisa, eu falo outra, e quando vejo passa da meia-noite e a gente está discutindo sobre a Bíblia. É uma bênção. E Deus falou muito comigo nessa palavra. E se fosse para dar um título a essa mensagem, para ficar assim gravada na nossa mente quando lembrar essa palavra, seria tomando decisões orientadas por Deus. Amém? Quantos de nós, na verdade, várias pesquisas existem hoje para saber quantas decisões um ser humano é capaz de tomar durante o seu dia. Muitos já chegaram a 20 mil decisões que nós tomamos por dia, desde o momento em que acordamos até o momento que fechamos os olhos para dormir. Isso desde coisas básicas, desde qual a cor da camisa que vai vestir, desde o teu horário mesmo que vai acordar, que a gente coloca o relógio para despertar, né? Do que vamos comer, se vamos trabalhar ou não vamos, se vamos dar um bom dia ou estamos mal-humorados, se vamos ficar alegres ou não. São inúmeras decisões. Mas como eu disse, decisões orientadas por Deus, é claro que ao pensarmos em... mas irmão, você vai falar para mim que temos que tomar decisões orientadas por Deus até mesmo no que vestir? Você está exagerando demais. Não estou dizendo que você tem que dobrar o seu joelho e falar para Deus: ai meu Deus, qual camisa que eu vou vestir hoje, qual calça que eu vou vestir hoje, que sei lá, talvez seria um exagero. Mas você pensar assim: será que se eu vestir essa camisa e essa calça ou essa saia, será que eu vou agradar a Deus? Daí talvez sim seria uma decisão orientada por Deus. Mas não é onde eu quero chegar. O que eu quero chegar, imagine se você pudesse, a partir desse momento, em todas as decisões que você tomasse da vida, nenhuma delas trouxesse algum tipo de dor para você. Imagine se você pudesse tomar decisões tão assertivas em relação a negócios, em relação à sua vida conjugal, à sua vida com seus filhos, em relação à sua vida profissional, ao ponto de você não meter mais os pés pelas mãos e trazer e acrescentar dores à sua vida por isso. Imagine se você pudesse, se alguém chegasse para você e falasse assim: você tem o poder nesse momento de fazer uma decisão que vai transformar a sua vida pelo resto da sua vida. Mas uma decisão orientada, uma decisão ao qual a pessoa pudesse te dar todos os passos, tudo aquilo que poderia ocorrer se você tomasse aquela decisão ou não tomasse ela. É o que essa palavra aqui tocou no meu coração, e eu creio que vai tocar, vai falar com você também, para deixar você ciente de que é possível. Tudo isso que eu falei numa forma de uma suposição, mas é possível a gente tomar decisões totalmente assertivas. Todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, é possível. Talvez você diga que é improvável, mas é possível. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 23. É uma passagem bem conhecida. Eu vou ler ela bem rápido, para a gente chegar onde Deus quer falar com cada um, amém?
E foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrará Keilas. Porém os homens de Davi disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor. Ele respondeu e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque eu te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul com o teu servo tem ouvido? Ó Senhor Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com seus homens 600 e saíram de Keila e foram aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, e cessou de sair contra ele. Aleluia, glória a Deus. Como eu disse, uma passagem muito conhecida, irmãos. E como disse o título, decisões orientadas por Deus. Geralmente, uma decisão surge na nossa vida, assim, ao ponto de nós tomarmos a decisão quando recebemos algum tipo de notícia. A notícia do desemprego, é a notícia de uma enfermidade, N tipo de notícias. Então temos que tomar uma decisão, o que fazemos? Avançamos, recuamos, estudamos, analisamos, ficamos estáticos. Podemos agir de N maneiras, assim como os estudos dizem, né? Até 35 mil decisões podemos tomar perante uma informação. Como diz aqui, foi anunciado a Davi que os cidadãos de Keila estavam sendo atacados pelos filisteus. E a primeira coisa que eu vejo que podemos aprender aqui, em tomar decisões sendo orientadas por Deus, foi o que Davi fez. Davi tinha 600 homens com ele, de força bruta para a guerra. Davi tinha unção de rei. Davi já tinha destroçado vários exércitos por ordem debaixo da ordem de Saul. Então o cara mais qualificado para ir lá e levar Keila naquele momento não existia naquele momento. Só que mesmo assim, Davi, com a capacidade dele, com a unção que ele tinha, sabendo que Deus estava com ele na caminhada para fazer até que ele se tornasse rei, ele negativo. Ele se prostrou e consultou o Senhor, falando: Senhor, irei eu até lá e destruirei
o exército que tem acusado, que tem roubado os moradores de Keila. E o Senhor disse para ele: vai que eu vou estar com você. Só que mesmo assim, como ele estava com 600 homens, é o que acontece muitas vezes com a gente, a dúvida, o medo. O que acontece com nós seres humanos? Se Deus chega para mim agora, ou para você, e fala assim, ó, como disse para um certo rei uma vez: arruma a tua casa que você vai morrer. Se Deus chegasse para você e falasse agora: se conserta que eu vou te trazer aqui comigo, vou te trazer aqui para a glória comigo. Na hora você entraria em desespero, você começaria, ai meu Deus, o que eu faço? E começaria a chorar e faria de tudo. Quando isso é algo do ser humano, quando é algo, tende para um algo ruim, a gente aceita isso, de pronta entrega, e nem questiona, não faz nem questão de questionar se aquilo é mesmo aquilo, ou se vai acontecer mesmo. Agora quando Deus fala assim, ó, vai e faça que eu estou mandando, eu estou contigo, daí você fica, mas será que é? Será que é Deus mesmo que está falando? Eu estou mandando ir, você está esperando o quê? Não, mas espera aí, mas eu estou com medo. Assim como os soldados de Davi disseram, nós já estamos com medo aqui, imagine a gente ir lá contra os filisteus. Mas ei, eu estou mandando. Deus está dizendo para você: eu estou contigo, eu estou te mandando. Se fosse algo ruim, você aceitaria de pronta entrega e não questionaria. Agora quando é algo bom, Deus está falando que eu estou contigo, e você não vai. Algumas pessoas agem dessa forma, pelo medo, pela dúvida, se foi Deus mesmo que falou. Outras pessoas talvez não tenham medo e também nem tenham dúvida. Eu acredito. Não, Senhor, não, eu acredito, eu vou. Não, se eu for lá até Keila, o pau vai cantar para cima dos filisteus. Mas só fica, se eu for, e nada acontece. Outra coisa que aprendemos com Davi: primeiro ele se prostrou e pediu. Tá certo que ele deixou um pouco de dúvida entrar, pelo que os soldados disseram para ele, mas logo em seguida ele foi e consultou o Senhor de novo. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-te, desce a Keila, porque eu te dou os filisteus nas suas mãos. Deus confirmou de novo. Mas uma coisa Davi nos ensina aqui, ó. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, levou os gados, e fez grande estrago entre eles. Irmãos, não adianta nada Deus mandar você fazer, não adianta nada você falar que não tem medo, você falar que não duvida do agir de Deus na sua vida, mas se você está estático, se você está parado, se você não começa a se mover, se você não começa a atuar naquilo que Deus mandou você fazer. Davi não tinha obrigação nenhuma de ir até Keila para livrar eles das mãos dos filisteus, porque até então a obrigação de fazer isso estava na mão de Saul. Saul era o rei de Israel na época. Mas se Deus está mandando você fazer, vai lá e faça. Aleluia, glória a Deus. Tome a decisão. Se Deus te orientou nessa decisão, não tenha dúvida, Deus é contigo. Se mova, meu querido, se mova. Aleluia. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado em relação às decisões orientadas por Deus, irmãos, é às vezes a gente achar mesmo que estamos sendo orientados por Deus. Exemplo: Davi era ungido,
a rei, tinha unção, era um guerreiro. Ele podia agir totalmente por impulso e falar: vou lá e vou arrebentar com os filisteus, e ter sofrido uma grande derrota, se ele não tivesse buscado a orientação de Deus para ter certeza. Isso a gente vê biblicamente aqui na Bíblia falando, ó, a diferença de quem busca a orientação de Deus e quem acha que já tem a orientação de Deus para fazer algo. E fala aqui, ó: e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Para quem conhece a história, Deus entregou Davi nas mãos de Saul? É loucura isso, irmãos. Então temos que tomar cuidado. Se é orientação de Deus, haja. Se não é, fique quieto, busque, ore, clame, se humilhe, fala: Senhor, eu não me movo daqui até que o Senhor me oriente. Numa ocasião, Deus olhou para Moisés e falou assim, ó: pega o seu povo e vai, marche, segue aí pelo deserto aí, que eu não vou deixar faltar nada para vocês. Daí Moisés olhou para Deus e falou assim: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Irmãos, está faltando isso na sua vida às vezes. Não adianta ter uma vida de resultados, uma vida de vitórias, uma vida de abastança financeira, uma vida de saúde, mas sem a presença de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O próprio Jesus disse isso. Então não tome decisões supondo que Deus está com você, supondo que Deus está naquele negócio. Eu vou comprar esse carro aqui porque eu vou envergonhar o diabo. Saul achou que ia envergonhar Davi aqui, falando que Deus o entregou na mão dele, mas não existia isso era da cabeça dele. Então tenha certeza do que Deus está fazendo na sua vida. Mas irmão Jesus, como que eu vou ter certeza? Como Davi fez, irmãos: dobre o seu joelho e clame, clame, aleluias, clame, tenha certeza do agir de Deus na sua vida. Deus não tampa os ouvidos para o clamor de ninguém, e Deus não deixa de responder a oração de ninguém. Ele pode até com silêncio falar com você. Você fala: mas Deus está em silêncio comigo. Ele em silêncio, Ele já está falando com você. Se Ele está em silêncio é porque Ele quer que você busque mais, Ele quer que você clame mais, Ele quer que você seja orientado mais por Ele. Não tome decisões precipitadas, não ache que resultados são melhores do que a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é o mais importante. Estar no centro da vontade de Deus é o mais importante. Não faça como Saul. Não tome decisões achando que Deus está com você e Deus não está. Sabe o que acontece quando nós tomamos decisões achando que Deus está com a gente e Ele não está? Primeira coisa, a gente perde tempo. Tempo é uma coisa... Na verdade, tempo é a moeda mais cara que existe no mundo hoje. Não hoje, como sempre foi, a moeda mais cara. Ninguém pode ir até uma loja e falar assim, me dá 10 anos aí para mim, por favor. Eu perdi 10 anos não fazendo nada, só olhando no WhatsApp, no Facebook e cuidando da vida dos outros. É impossível isso. Tempo é a coisa mais importante que existe na vida do ser humano. Não perca tempo, irmãos. Quando você toma decisões achando que Deus está com você, você perde tempo, você perde recursos financeiros, você perde recursos emocionais,
Aleluias. Tanto santo é o Senhor dos exércitos. Santo Deus, aleluias. Não perca recursos, irmãos. Não perca recursos achando que Deus está com você e Deus não está. Deus, na verdade, Ele quer estar com você, mas Ele não é como o diabo, que chega e entra e não está nem aí. Deus, Ele quer ser convidado. Senhor, assim como Davi convidou Ele, antes de tomar uma decisão: Senhor, eu tenho o desejo de ajudar os moradores de Keila, mas me ajuda nessa decisão. Se eu for, o Senhor vai me dar vitória perante eles? Deus falou: vou, estou contigo. É isso aí, eu estava esperando isso de você. É o que Deus está esperando de você. Deus quer te dar essa vitória que você está precisando. Deus quer te dar esse emprego. Deus quer te dar esse casamento. Deus quer dar a restauração da sua família. Mas aí, você quer convidar Ele para dentro de tudo isso? Você quer levar Deus para o seu emprego? Ou você vai pedir um emprego para Ele, assim quando você conseguir, você vai falar assim: ó Deus, agora eu já consegui, está tranquilo. Deus quer que você tome decisões orientadas por eles. A partir do momento que você tomar essas decisões orientadas por Ele, espere para nunca mais errar numa decisão. Imagine a partir desse momento, se você fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu decido nesse momento tomar todas as minhas decisões orientadas pelo Senhor. Imagine, irmão, onde você vai chegar. Será que vai ter alguma coisa impossível a você? Aleluias. Uma coisa que temos que saber às vezes tomar decisões, irmãos, orientadas por Deus. Aleluias. É a gente saber decidir. A hora que através de Deus nós temos que decidir ser bênção. Mas a hora que a gente saber que nós depende da decisão que vamos tomar e não sermos mais bênção. Quando tomamos essas decisões não sendo orientada por Deus, isso fica muito confuso. Exemplo: Davi, ele tinha acabado de receber uma vitória contra os filisteus, livrando Keila. Só que logo em seguida ele recebeu uma outra má notícia: ó, Saul está vindo para te pegar. E aí? Davi poderia ter deixado o orgulho entrar no coração dele e falar assim: ixi, nós arrepiamos os filisteus no cacete, deixa vir Saul. É claro que os homens deles com certeza estavam falando isso. Depois da vitória ficaram mais machão, né? Esse é o problema, irmãos. Às vezes, o que eu quero dizer, às vezes tomamos decisões boas, sim. Deus nos permite, às vezes, sem orientação, tomar decisão boa. Só que o problema é quando a gente toma uma decisão boa, uma outra, o orgulho entra e a gente acha que somos autossuficientes e não precisamos mais de Deus. Davi tinha acabado de receber uma vitória contra os filisteus. Mesmo assim, quando ele soube que Saul vinha, ele se prostrou de novo e falou: Senhor, Saul virá mesmo atrás de mim? Senhor, os moradores de Keila me entregarão na mão dele? Deus falou: vai.
Imagine se ele não tivesse consultado Deus. Saul tinha vindo com todo o exército de Israel para pegar ele, tinha destroçado Queila e matado Davi, tinha acabado com o plano de Deus para a vida dele. Irmãos, isso é sério. Tomar decisões é coisa séria. Comece a tomar a cada dia de manhã, dobre o seu joelho. Antes de levantar, a primeira coisa: Senhor, me ajude a tomar decisões hoje. Me ajude a tomar decisões no meu trabalho. Me ajude a tomar decisões com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu patrão, com o meu pastor, com a minha pastora, com os meus irmãos. Me ajude a tomar decisões, Senhor. Eu não quero errar. Eu não quero mais perder tempo, eu não quero mais perder recursos, eu não quero mais perder mais a minha sanidade emocional, a minha alegria, a minha paz interior. Toda vez que tomamos decisões precipitadas, irmãos, sem a orientação de Deus, a gente perde paz, a gente perde a alegria, a gente perde a inteligência emocional, a gente perde, na verdade a gente perde até a comunhão com Deus, que é o pior de todas as coisas. Se você já não consultar Ele, você já não está tendo comunhão com Ele. Tenha mais comunhão com o Senhor. Deus quer fazer parte das suas decisões, Deus quer fazer parte da sua vida. Deus tem acerto para vocês. Deus não quer que você perca recursos. Deus quer ver você próspero, feliz, em paz, alegre. Deus quer estar contigo, mas Ele não é como o nosso inimigo. Ele não entra chutando a porta, Ele não entra falando, cheguei e não estou nem aí. Ele está ali, batendo. Tome a sua decisão hoje. Tome a sua decisão de aceitar esse Jesus. Eu não sei quem é que está aí assistindo, eu não sei o que você está sentindo aí, mas Deus quer fazer parte das suas decisões. Deus quer fazer parte da sua vida. Tome a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, e a partir de agora só vai ser alegria, só vai ser paz, só vai ser vitória. Você vai ter momentos difíceis, sim, vai ter decisões difíceis, mas se você dobrar o joelho e falar: Senhor, me ajude a tomar a melhor decisão, aquela que vai trazer paz, aquela que vai trazer prosperidade, aquela que não vai ter perda de tempo, nem perda de recursos, nem perda de alegria, nem perda na minha sanidade emocional, Deus vai estar ali para te responder. Faça como o rei Davi. Davi confiava em Deus de todo o coração. Isso é uma das coisas que Deus intitulava ele como homem segundo o meu coração. Davi às vezes era muito até travado, de tanto que ele pedia a orientação de Deus para as coisas. Não estou falando para que, como eu disse no começo, que nós fiquemos travados, com pequenas decisões do nosso dia a dia. Mas, irmãos, quando se tratar de decisões que pode mudar o curso da sua vida, ou da vida de outras pessoas, nada melhor do que consultar de quem já te viu no futuro. A Bíblia fala que lá em cima tem um livro que está escrito desde o dia que você abriu os olhos nessa terra até o último dia. Você acha que Deus não sabe o que vai acontecer na sua vida a partir desse momento, o que passou, ou o que vai acontecer? Deus sabe de tudo. Então consulte aquele que te viu no futuro. Fala: Senhor, eu não quero sofrer, eu não quero pecar, eu não quero desistir. Aleluia, glória a Deus. Espero que Deus tenha falado com você. Tome essa decisão hoje. Receba Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que suas decisões nunca mais vão te deixar na mão. Para a honra e a glória do nosso Deus. Aleluias.